paz do Senhor, amados. Deus abençoe você que está nos ouvindo agora pelo Facebook, pelo YouTube. Você que está nos ouvindo ao vivo ou gravação. Nós queremos compartilhar esse quadro aqui da comunidade sobre vida com Deus. E nós temos nessa noite nossos irmãos que são pastores conosco aqui na comunidade, o Marcelo e a Sabrina. Nós vamos ouvi-los sobre o que Deus começou a fazer na vida deles. E nós queremos ter um tempo de louvor e agradecer você. Eu quero pedir que você entre em contato com seus amigos, mande o nosso link para o seu irmão, para toda a igreja, para que possam nos ouvir e receber essa palavra de Deus. O que Deus tem feito e o que Deus está fazendo. Nesses dias tão delicados, nós precisamos nos firmar em Deus, e nada melhor que ouvir o testemunho, ouvir o que Deus tem feito na vida dos irmãos, para aumentar a nossa fé. Como Deus que agiu no passado, Deus está agindo no presente, e nós confiamos nesse Deus que nos dá um futuro. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Quero orar por você, por sua casa, por sua família, você que está nos ouvindo, que Deus abençoe. Eu espero que você esteja muito bem com a sua casa. Eu quero orar também pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão se convalescendo, estão se recuperando de outras enfermidades, quaisquer que sejam. Deus pode agir e abençoar. E pedir que o Senhor esteja cobrindo, abençoando nossa casa, nossas famílias, interceder pelo nosso país, interceder por esse mundo que precisa tanto da misericórdia de Deus. Vamos orar. Quero convidar você para você abrir seu coração e orar conosco, pedindo as bênçãos de Deus e a presença de Deus nesse momento na nossa vida. Senhor Deus e Pai, eu oro, eu peço agora a Tua bênção sobre estas vidas que estão nos ouvindo. Obrigado por estarmos aqui, podemos ouvir a vida, o testemunho, aquilo que o Senhor fez na vida do Marcelo, da Sabrina. Nós queremos Te agradecer e pedir que esta noite seja um momento que estas palavras possam tocar nessas vidas que estão nos ouvindo. Que o Senhor possa abençoar essa casa, essa família e transformar. Nós estamos aqui para compartilhar que vida contigo, ó Deus, é uma vida de bênção, de provisão, e mesmo que tenhamos e passamos por tempestade, há um tempo que o Senhor traz bonança e paz na nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, toda a igreja que nos ouve. Abençoe essa vida que está nos ouvindo agora pelo Face, está nos ouvindo por essa gravação. Que sinta a Tua presença, porque o Senhor é um Deus presente, está ao nosso lado. O Senhor está presente em nossas vidas. Obrigado, Deus. Recebe esse culto, esse momento de adoração que nós queremos trazer ao Senhor, trazer também junto com todos que estão nos ouvindo, junto com a igreja, com os amigos, as pessoas que estão no Face, para prestar ao Senhor um culto de adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos ter um louvor com o Nildinho, ele vai nos dirigir no louvor, depois nós voltamos com o Marcelo e Sabrina, compartilhando sobre vida com Deus. Até mais. Tão surpreendente, não posso entender tão grande amor, que com sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e a ira suportou. O seu sangue derramou. Erga a voz e adore, maravilhados por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz e adore, erga a voz e adore,
maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou, eu sei, aleluia, com toda a força e poder. E agora exaltado, a chave do inferno em suas mãos, todos os povos louvarão. Erga a voz e adore, maravilhados por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Erga as mãos e adore, erga a voz e adore, maravilhados por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Nós erguemos a voz e te adoramos, nós declaramos que Ele vivo está, louvamos o teu santo nome, Senhor. Mais uma vez vamos cantar, erga a voz e adore. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Aleluia. Nós te adoramos. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo,
digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Amém. Que bênção esse louvor. Que bom que você pode participar desse culto conosco. Nós estamos distantes, é verdade, mas nós estamos unidos na fé, na oração, num propósito de prestar culto ao Senhor. E quando eu falo de culto, não é assistir, mas é você cultuar a Deus, é adorar a Deus. Você pode fazer parte desse culto agora com seu coração, com sua oração e com seu amor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Que bom que estamos juntos, mais um final de semana, começando o mês de agosto, hoje 1º de agosto, e um sábado nós estamos aqui para louvar o Senhor. Eu espero que esse mês seja realmente um mês diferente para nós, e que a gente possa contar muitas vitórias e superações. Que Deus te abençoe. Nesse quadro, Vida com Deus, que nós fazemos aos sábados, sempre convidamos aqui nossos irmãos, nossos amigos, e hoje nós temos o Marcelo e Sabrina, são pastores conosco na comunidade, aqui em Capão Bonito, e nós queremos ouvir como Deus chamou, ou você, Marcelo, você, Sabrina, e compartilhar conosco. Alguns dos irmãos já conhecem, sabem muito da nossa vida, mas não sabem muito sobre como Deus nos chamou, como foi o início, quando nós sentimos um toque de Deus e essa palavra com Deus. Então eu vou começar com o Marcelo, depois a Sabrina, e a gente vai bater um papo e a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que é vida com Deus, e que você possa experimentar esse mover, essa aventura poderosa de você andar com o Senhor no seu coração. Amém? Que bênção, Marcelo, você está aqui, Sabrina, depois de um tempo difícil aí, a gente pode nós compartilharmos com a igreja. Eu creio que a gente vai estar realmente fortalecendo no Senhor muitas vidas através do testemunho de vocês. Como que foi esse início da sua caminhada e vida com Deus? Eu sei que a Sabrina tem muito a ver com isso, mas não sei se você quer começar primeiro, a Sabrina, fiquem à vontade, mas eu gostaria que você desse um oi para o pessoal, a igreja, nossos amigos, você, Sabrina, e depois a gente compartilha essa experiência tremenda, maravilhosa. Eu sou testemunho dessa experiência que Deus moveu em vocês. Eu exalto o Senhor cada vez que nós olhamos para as pessoas e a gente tem acompanhado, a gente fica impressionado como Deus é bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados, amada igreja, todos os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É um imenso prazer e um motivo de muita alegria, né, pastor? Podemos estar aqui na nossa casa, né? É um lugar onde nós sentimos a presença do Senhor, onde nós somos abençoados, onde nós somos treinados, forjados e onde nós temos uma história, né? Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós podemos caminhar, e nós vamos falar sobre isso, o caminhar com Deus, o relacionar e ter intimidade com Ele, a importância de em todos os lugares nós estarmos próximos e buscando ao Senhor. Mas quando nós chegamos, né, na igreja, o lugar onde nós nos reunimos,
constantemente, e hoje, infelizmente, nós não estamos tendo essa oportunidade ainda, né? Estamos passando por esse tratar de Deus. A gente sente muita alegria, né? A gente fica quebrantado, né? E vê o jeito que ela está ficando, o jeito que está sendo cuidado nesse período, né? Eu fico muito alegre. E aqui, depois de um tempo, né, que sem vir à igreja, né, ao templo, a gente revê e revive muita coisa, né? Nesse tempo de louvor, a gente começa a lembrar daquilo que desde o início, como era quando nós chegamos e tudo que está acontecendo. Então eu estou muito alegre, muito feliz. Acho que um quadro muito bem elaborado, e onde nós podemos explanar um pouco da nossa vida, rapidamente, aquilo que Deus tem feito, que fez e vai continuar fazendo, porque nós cremos. E isso muitas pessoas podem se identificar com isso, né? Nós não vamos falar de uma perfeição, não existe, mas nós vamos falar de um aperfeiçoamento através do poder da palavra do Senhor. Eu queria passar para Sabrina, que ela desse início, desse as boas-vindas e pudesse falar um pouco disso, porque ela quem me trouxe de fato para a igreja, e de fato eu tinha uma vida toda desregrada, né? Nós fomos pais muito cedo, né? Começamos as coisas muito de uma maneira ruim, torta, mas quando Deus entrou na nossa vida, nós começamos a entender o propósito de todas as coisas. E hoje nós louvamos e agradecemos a Deus porque sabemos do propósito e a transformação que Ele fez na nossa casa, na nossa vida, nos nossos filhos, e Deus agindo, operando, mudando, transformando, mesmo em meio à luta, dificuldade, adversidade. Então a Bíblia fala que a mulher sábia e dificular, né? E eu sou grato a Deus por ter uma esposa, né, sábia. Hoje nós temos, eu posso dizer uma palavra, né? Nós temos sucesso no nosso casamento, nós temos sucesso na nossa vida conjugal, nós temos sucesso na nossa vida financeira, e eu devo muito a Deus e a oração, a atitude e a sabedoria que ela tem tido para com a nossa casa, o nosso lar. Então eu queria honrá-la, deixar que ela explane um pouco, e eu vou aqui, né, relembrar algumas coisas e depois contribuir um pouco também com os irmãos. Boa noite, amados. Boa noite, irmãos. Saudade de vocês. Que alegria estar aqui nessa noite, compartilhando um pouco de como foi a nossa conversão, esse nosso encontro com o Senhor. E também poder estar aqui, né, nessa casa, né, esse local, esse prédio, mas que para mim tem um nome, né, para nós, a nossa comunidade cristã, né? Saudade dos irmãos todinhos, tá? Um beijo no coração de cada um. Estão em nossas orações. Então, falar de como o Senhor nos encontrou, né? Como foi essa nossa conversão, esse início da nossa vida com Deus. A gente conheceu o Senhor num tempo muito difícil da nossa vida, onde a gente já não acreditava mais que pudéssemos ser uma família, né? Foi onde o Neto, né, o esposo da Madi, tinha comentado um dia que existia essa igreja, comunidade cristã do pastor Nivaldo, pastora Miriam, e que a gente seria bem-vindo um dia que quisesse vir aqui fazer uma visita. E esse dia chegou, né? Um dia muito triste, né, para nós, uma dificuldade muito grande, imensa, mas o Senhor preparou esse dia para que nós pudéssemos nos encontrar com Ele, né? Teve misericórdia das nossas vidas, né? Derramou sobre nós naquela noite o seu amor e nos transformou, né? O Senhor alcançou o nosso coração de uma forma tão grande, tão imensa, mas tão impactante, que a gente não conseguiu mais viver sem Ele, né? Nós fomos atraídos pelo amor de Deus. E a gente já não conseguia mais ver aquela situação de tristeza, de decepção, de frustrações, de sonhos perdidos. E sim ver esse amor derramado sobre nós. E o quão era maravilhoso poder saber e contar com alguém que quer o nosso melhor, que tem os melhores planos, sonhos, pensamentos ao nosso respeito. E isso fez toda a diferença, né? A partir desse momento, assim, eu rendi a minha vida ao Senhor, né? João era bem pequeno na época, né? O João Pedro hoje tem 19 anos, era bem pequenininho, acho que tinha uns 7 anos. Gostava de vir à igreja comigo, o Mar resistiu um pouco mais, não queria vir no começo, tinha as dificuldades dele ainda, mas através da oração, através da obediência,
né, de buscar a Deus, de ouvir a Deus, se relacionar com Deus, entender o propósito de Deus. Né, hoje eu entendo com bastante clareza, mas eu creio que naquele tempo, com o pouco que eu entendia e compreendia, eu já tinha esse entendimento de que o Senhor nos faz não para um propósito de um final feliz, mas um propósito eterno. Então, em todo tempo, eu decidia, eu não vou parar, eu não vou desistir, né? Eu vou confiar, eu vou descansar, vou buscar de Deus e confiar, né? Que nele é um lugar seguro, né? Em Deus é o lugar onde todas as coisas podem ser resolvidas, onde todas as coisas podem ser vencidas, independente de ganhar ou perder. E em Deus as coisas são sempre melhores, né? Em Deus o final é sempre mais bonito, o final é sempre melhor, sempre a cura, a transformação, sabe, a bondade, a amor, a paz, né? Então foi assim que nós conhecemos o Senhor, né? E tivemos que perseverar, e perseveramos ainda. Por vezes, vinha medo, por vezes tivemos dificuldades, talvez até as maiores, nesse começo de caminhar com Deus. Mas a diferença de estar com Ele no barco é que todas as coisas vão bem, né? Com o Senhor você está num lugar seguro de fato, não importa o vento, a tempestade, a luta, a dor, com Ele a vitória é certa. Amém? Amém. E olha a importância, né? Às vezes você que é cristão, que tem buscado ao Senhor, às vezes você não tem noção do quanto a sua vida pode impactar a vida de outros. A Sabrina falou do neto, que foi uma referência para mim no início da minha vida cristã, que é um amigo que eu tenho, um irmão que eu tenho, sempre tive, somos amigos de infância. E ele deu um testemunho da vida dele para mim, né? Sem falar, com seus atos, suas atitudes, com a mudança que Jesus fez na vida dele. E aquilo impactou a nossa vida, porque nós falávamos, não, se Jesus mudou a vida do nosso irmão, que também tinha uma vida desregrada igual a minha, ele pode mudar a minha vida. E através desse testemunho, né, nós decidimos buscar aquilo que ele tinha. E ele nos apresentou o que ele tinha, que era Jesus Cristo. Então olha a importância de você que caminha com Cristo apresentar Jesus às pessoas. Sabrina vai ler um texto da palavra de Deus que está lá em Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Né, o que a gente entende desse versículo, né, que o Senhor ministra aos nossos corações? O Senhor nos orienta, né, que a gente precisa buscar Ele e que quando a gente buscar, a gente vai encontrar. E também nos ensina e nos orienta qual a forma de fazer isso, né? E qual é a forma? Quando me buscardes de todo o coração. E o que a gente entende disso? O que é buscar de todo o coração? É esse desejar estar na presença dEle. É esse desejar estar com Ele. Não uma busca só por conta de uma dificuldade, mas uma busca que independe de circunstância. É uma busca levada por um desejo de estar com Ele, né? De relacionar-se com Ele, de ouvir dEle, de receber dEle, né? O Senhor nos orienta a desejá-lo, né? O Senhor quer ser desejado por nós, né? Que cada um de nós deseja estar com Ele. Quando nós desejamos buscar de todo o nosso coração, a nossa vida então foi sendo transformada. Nós decidimos caminhar juntos, né? Conhecemos o pastor Nivaldo, a pastora Miriam, que foram os nossos pastores, são os nossos pastores, a quem nos orientou, sempre baseados na palavra de Deus. E Deus foi tirando aquelas coisas, foi enchendo o nosso coração da sua palavra, sempre com esse mentoramento que nós chamamos, né, de perto, sempre demonstrando o amor de Deus para com as nossas vidas, através desses atos, dessas atitudes, porque você pensa, puxa, uma pessoa tão atarefada, uma pessoa tão estudiosa, uma pessoa que tem tantos afazeres, parar o que está fazendo para te procurar, para trazer você para perto, para levar você para sua casa, para poder purificar, limpar a sua vida através da palavra de Deus, porque é ela que nos purifica. Então esse amor
que nós fomos recebendo, né, dos nossos pastores, dos irmãos aqui da igreja, foi nos constrangendo e transformando o nosso caráter. E assim a gente vem sendo transformado. Amém. Que bom ouvir vocês, né? A gente olha para o passado, né? Como as coisas... Eu penso assim, eu digo para algumas pessoas, se você fizer, as coisas vão acontecer. Se você não fizer, o tempo vai passar, né? E eu quero convidar você que está nos ouvindo, não deixar o tempo passar, para que você tenha uma vida com Deus. Mas eu quero perguntar para o Marcelo e aqui para a Sabrina, como é ter vida com Deus no casamento? Às vezes a gente tem um bom testemunho, a gente tem um testemunho muito pessoal com Deus. Mas quando Deus está no nosso casamento, as coisas também são diferentes, não é verdade? Porque muitas pessoas pensam que casamento não é uma tempestade. Às vezes nós temos muitas lutas. Eu queria pedir que vocês falassem um pouquinho sobre a vida com Deus dentro do lar, no nosso relacionamento, na educação dos filhos, né? Na nossa necessidade, onde a gente pode correr para que o Senhor seja o árbitro, para que Deus venha e nos defenda. E não é onde um ou outro tem uma voz mais forte, tem que ser do jeito de um, do jeito do outro, mas onde a gente pode confiar que Deus faça do jeito melhor, né? Ou seja, da melhor forma que para o casal. Compartilhe com a gente sobre isso. O nosso casamento, desde então, pastor, que era a principal tragédia, né? Vamos dizer assim, porque numa vida desregrada e cheia de percalços, bebida e tudo mais. Então, sempre foi o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco, né, nesse sentido. E como Deus restaurou o nosso casamento? Quando nós decidimos colocar a palavra do Senhor, buscar Ele de todo o nosso coração. E a palavra do Senhor, ela vai nos orientando. Como nós devemos agir, como os maridos devem agir, como as mulheres devem agir. Né? Se você pegar o livro de Efésios 5, que fala, né, às vezes a gente quer dar aquilo que ela não precisa, e ela se dedica e começa a me dar algo que eu não tenho necessidade, e aí que a Bíblia fala da sabedoria da mulher, né? E quando você descobre que o homem precisa ser respeitado muito mais do que ser amado, né? Como a Bíblia fala, vós mulheres, respeitai os vossos maridos, e maridos, amai vossas mulheres. A Bíblia começa a te ensinar a como você se relacionar no seu casamento. Então você descobre que ela precisa de amor e você se esforça para você amá-la. E ela descobre que você precisa ser respeitado. Então ela se esforça para que o respeito venha. E é impressionante como isso dá liga, né? E quem fez toda a diferença no nosso casamento, mais uma vez, foi ela. Porque ela decidiu. A vida com Deus é uma escolha. Vida com Deus é uma decisão. Então, a partir do momento que ela decidiu e ela escolheu andar com Deus, né, ela decidiu superar tudo aquilo que ela passava, porque mesmo dentro da igreja, por muito tempo, eu ainda relutei com muitas coisas, eu ainda agia de maneiras que afrontava, que feria ela. Mas ela, nessa dedicação de buscar o Senhor de todo o coração, ela foi quebrantando o meu coração, porque não havia confronto, havia joelho no chão e oração. E uma hora Deus tocou no meu coração e, puxa vida, ela me trata tão bem, ela me trata com uma forma tão especial. Através da vida dela eu descobri e conheci o amor de Deus, e aquilo vem me transformando, né? E hoje eu sou grato a Deus pela transformação que Deus fez na vida dela, e através da vida dela eu fui transformado. Queria deixar que ela falasse um pouco sobre, né, o nosso relacionamento, o nosso casamento. Então, essa vida com Deus no casamento é essencial, né? Não existe um casamento feliz, não existe um casamento verdadeiro sem Deus, né? A gente vê tantos casais lindos, famílias lindas, e se Deus não está naquele casal, realmente uma paz, uma alegria não existe, porque só Ele pode nos dar. Porque realmente casamento é estar num barquinho em meio à tempestade. Porque as coisas são difíceis, pessoas totalmente diferentes,
né? No nosso caso, já vinha de um casamento, de um relacionamento totalmente cheio de mágoa e de feridas e dificuldades. Então, foi necessário mesmo uma decisão, né? Uma decisão e uma perseverança nisso, uma obediência àquilo que eu buscava de aconselhamento, de orientação, e eu andar naquele caminho. Porque muitas vezes, igual eu falo para o Marcelo, eu ouvia coisas que eu sabia que iam dar certo, mas não era exatamente aquilo que eu queria fazer, né? Sabe aquela história que você, tipo assim, você deixa a pessoa ser um pouco íntima de você, aí a pessoa te dá o conselho que você foi buscar, mas tipo, puxa, esse conselho é legal, mas parece que nesse momento não é o que eu queria fazer. Mas uma vez que você entende que tem pessoas de Deus direcionando você para mais perto desse Deus e obedece, faz toda a diferença, né? E eu fui percebendo que esse começo de vida, de casamento com Deus, para mim ainda estava sendo difícil. Aí eu lembro que um dia na sala de casa eu comecei a orar e falei, poxa, mas eu tenho me dedicado, eu tenho buscado, o Senhor tem agido, eu tenho visto, mas parece que, olha, ele sentia de uma forma diferente, que eu tratava tão bem, que eu amava, que eu me dedicava, e o meu coração estava em falta. Eu pensava, poxa, eu não amo ele como eu devia amar. Aí comecei a orar e pedir a Deus, Deus, me ensina a amar com o seu amor, me dá o seu amor pela vida do Marcelo, para que eu possa amá-lo da maneira com que o Senhor gostaria que eu amasse. Porque com o meu amor não estou sendo capaz de fazer isso. Eu me sentia em falta, incapaz. Falava, não estou conseguindo demonstrar, talvez, né? Talvez seja a minha dificuldade ainda, né? Mas eu pedi isso ao Senhor. E eu vi que o Senhor me deu um amor pela vida dele, que não importava o que acontecesse. Sabe, a mágoa, a ferida, uma vontade de dar um troco, de falar alguma coisa, de ferir, de ofender, não mais existia em mim. Porque o Senhor tomou conta no meu coração. Então ele veio, me curou e me conduzia nos meus sentimentos, né? Isso é uma vida com Deus, né? Essa decisão de deixar o Senhor decidir por você. É renunciar a si mesmo, né? Uma vez que eu renuncio a mim mesma, alguém pode me direcionar, né? E assim foi a minha decisão, deixar Deus conduzir a minha vida no nosso casamento. E assim tem sido, né? Eu sempre luto na minha cabeça. Tal coisa é assim, um pensamento. Não, eu não devo falar isso. Não é a escolha certa. Não é a palavra certa. Não é o comportamento certo. E é uma luta constante de reeducar-se no Senhor, na palavra, no que o Senhor orienta, nas ministrações que a gente ouve, nos aconselhamentos que a gente recebe. É todos os dias. Não é uma coisa que uma vez convertido, uma vez casamento em Deus, vai tudo bem. Não, é um tratar de Deus. E quanto mais a gente permite o Senhor nos tratar, mais íntimos a gente se torna, mais o Senhor pode transformar e mover em liberdade nas nossas vidas. Que bênção. Vocês falaram aí sobre escolhas. Vocês decidiram permitir que o Senhor ande com vocês no casamento. Porque dentro de um casamento, Deus precisa agir mesmo, né? Você citou aí essa ideia de pensamento, algo que o apóstolo Paulo diz, que nós devemos ter a mente de Cristo. A mente é o pensamento, né? E eu fico imaginando como Deus pensa a nosso respeito. Eu vejo que o pensamento de Deus sempre é de paz, de perdão, de amor, de tolerância. E o casamento precisa ter essa prática. Mas só Deus mesmo que coloca no coração da gente, né? A gente não coloca, não pode. Você pode ser uma pessoa excelente, você que está nos ouvindo, muito querida, mas se você não tiver a ajuda de Deus, você não consegue. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. A gente não consegue ser melhor, a gente não consegue fazer as coisas certas, né? É Deus que nos conduz na verdade, né? Quando a gente tem aqui, está ouvindo as pessoas nesse quadro, todos nós temos um passado muito delicado, né? Todos nós aqui. Mas eu digo assim, vamos falar o que o Senhor fez na nossa vida. Nós estamos aqui para falar como o Senhor mudou a nossa vida, né? Se você olhar para nós, e a mentalidade do homem é sempre olhar nossas faltas, as falhas, ou no casamento alguém, a esposa, né? o cônjuge olhar o lado mais fraco, o lado mais delicado. Mas Deus não, Deus sempre acredita, né? Então é uma decisão, uma escolha, ter Deus e andar com Deus. Amém? Eu vou brincar um pouquinho com o Marcelo e a Sabrina aqui, que eles me contaram uma história, que eu não sei quantos anos ela ficou
fazendo para o Marcelo uma sobremesa. Ele gostava de uma sobremesa e ela ficou não sei quantos anos. E depois de muitos anos, ela descobriu que não era essa sobremesa. E eu lembrei desse fato, eu fiquei sorrindo, como é que pode, né? Então, mas em respeito a ela, ele comia, ele estava maravilhoso, mas não era o que ele queria. E ela estava pensando, né? Conta um pouquinho pra gente, Sabrina, sempre pra gente descontrair, mas foi tão legal isso, né? Eu achei tão bonito essa forma que você passou e vocês nos contaram dessa sobremesa. Então, eu sempre gostei muito de fazer doce, né? Tenho meu paladar é meio infantil, então eu gosto muito de doce, de lanche, de porcaria, de coisa de criança, e o Marcelo já gosta mais de comida, de carne e tal, mas doce eu sei que é o ponto fraco dele, daí para tentar agradar, né? A esposa dedicada, aí eu aprendi a fazer um pudim de leite condensado, super difícil, que vai um monte de gema e não sei o que, trabalhoso, e é uma hora assando com papel alumínio, é uma hora destapado e todo um negócio para fazer. Então eu acordava de madrugada, começava a fazer o tal do pudim para poder gelar e comer no almoço. Mas fazia todo final de semana, por tempo, né? Achando que estava super acertando. Aí um dia, do nada, em uma viagem para algum lugar, ele falou, vou fazer aquele pudim dele. Então, você podia fazer um bolo de chocolate? Porque eu ia gostar muito mais. Eu falei, mas como assim gostar muito mais? Mas então você não gosta de pudim? Tipo, nossa, errei, né? Todo esse tempo. Ele, não, eu gosto de pudim, é uma delícia, é ótimo, mas eu prefiro o bolo de chocolate. Aí o João, para não bastar, né? Para a mãe não saber que estava errando total, o João estava atrás, era pequeno, também falou assim, então, e eu também, eu prefiro mousse de maracujá. Falei, meu Deus. Isso fala de você, do relacionamento, você, de comunicação, né, pastor? Comunicação. Eu lembro daquela historinha dos velhinhos, né, que vão pro cemitério, né, escolher a lápide lá, onde vai ser enterrado. E vão lá, tem 80 anos, o casal de velhinhos, e eu quero o direito. Não, mas você dormiu a vida inteira do lado esquerdo. Não, mas eu quero o lado direito. Não, mas você dormiu a vida inteira do meu lado esquerdo, agora na hora de enterrar você quer o lado direito. Eu dormia do lado direito, mas eu gostava mesmo do lado esquerdo. Né? E essa falta de comunicação tem acabado com os relacionamentos. Né? Porque não custa nada. E às vezes eu vendo ela fazer aquela dedicação e eu falei, nossa, tem que comprar uma galinha para chocar o ovo, que vai ovo nesse pudim e tal. E eu ficava sem jeito de falar, mas eu gostava também do pudim. Mas o bolo de chocolate que ela faz é impressionante. Né? E um dia eu falei para ela e ela ficou assim, puxa, faz 13 anos que eu faço pudim e você gosta do bolo de chocolate. Né? Para quem não sabe, eu e a Sabrina nós estamos juntos há 21 anos, né? E nesses 21 anos foram muito altos e baixos, e depois que nós começamos a andar com Cristo, as coisas melhoraram muito. Nós hoje conseguimos conviver, antes nós não conseguíamos conviver com paz, ter felicidade, ter tranquilidade, respeito para com o outro. E lógico, até hoje nós temos dificuldades, principalmente eu que tenho uma vida muito agitada, são muitas coisas, muitas demandas, e a gente acaba, deixando que o inimigo acabe cercando a gente, né, pastor? E às vezes você chega e não dá o tratamento devido para a pessoa que mais precisa de um melhor tratamento. E diante disso, Deus tem falado comigo bastante. Esses dias tive uma experiência muito, muito boa. Não sei se o senhor vai ter mais alguma pergunta em relação à vida com Deus ou não. E falando de vida com Deus, de nós caminharmos nesse aperfeiçoamento. E não é porque nós estamos numa igreja, não é porque de repente a gente ocupa um cargo ou a gente tem uma função, né, que a gente não desliza, não erra, não cai, não é isso, né, que nem a Sabrina falou. Na verdade, nós vamos passar por várias dificuldades e Deus não quer um final feliz, Deus quer salvação, né? O final é a salvação, e isso depende do caminhar com Ele, da obediência a Ele. E esse é o meu desafio, é o seu desafio diariamente: obedecer, andar nos preceitos, nos caminhos do Senhor, sempre chamando Jesus para próximo de nós. Né? E esses tempos, muita tribulação, muita dificuldade. E quando você caminha com Deus, você é aperfeiçoado na palavra de Deus, você tem um relacionamento com Ele, você busca na palavra.
Mas muitas vezes as coisas não estão acontecendo da maneira que você espera. Você sofre muitos ataques, você sofre muitas injúrias, difamação, calúnias, né? Mas o que difere você das pessoas que não têm Cristo? É o seu ato, a sua atitude, a sua resposta a isso, né? E às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, mas por que você não enfrenta? Por que você não faz um vídeo? Por que você não fala? Eu falo, porque eu não tenho necessidade disso. O meu advogado é Cristo. Jesus sabe quem eu sou e a maneira com que Ele quer que eu me comporte diante dessa situação é diferente do que os homens pensam, né? Então, antes de eu tomar qualquer atitude, eu vou para a palavra de Deus, eu busco orientação da minha esposa, baseado na palavra de Deus, nós oramos. E aí a nossa atitude, a nossa reação, ela é diferente. E nesse tempo eu fui acometido desse vírus, né, do Covid, eu fui detectado positivo como Covid-19, e foi um susto, né? A gente fica assustado, e eu tive que ficar isolado em casa. E como desde o primeiro dia até o último dia eu fui quebrantado. E como que Deus me quebrantou? É através da atitude das pessoas que andam com Deus, né? Eu pude perceber ali durante esses 20 dias as pessoas que me amavam, me ligando, mandando mensagem, orando por mim, levando refeição em casa, faziam um rodízio de famílias que andam próximos a nós, o almoço é o que vou levar, a janta é o que vou levar. Imagine você dentro de um quarto, isolado, e as pessoas se movimentando para fazer um agrado. Eu recebi cada dia uma cartinha, um bilhete, um cartãozinho. Pessoas que nos conhecem assim, que nem nos conhecem. Eu recebia mensagem do WhatsApp de irmãos de outras igrejas que estavam no monte citando meu nome, orando por mim, porque alguém pediu, alguém apresentou meu nome e as pessoas orando, né? Até quero aproveitar para agradecer todos vocês. E ali eu fui quebrantado desde o primeiro dia. Sabina olhava, mas por que você está chorando? Mas é porque Deus estava me quebrantando, porque eu vivia numa loucura, achando que aquilo que tinha que ser, que se eu não tivesse ali as coisas não iam acontecer. E Deus falou, não, fique trancado no seu quarto, ora em secreto, que Deus que vê em secreto te recompensará. E eu pude começar a receber a recompensa do Senhor através do amor das pessoas, dessas ligações e da palavra de Deus que foi me enchendo e transformando a minha vida. E eu creio que desde que eu recebi essa alta, eu mudei em alguma coisa. Eu sinto que eu mudei em alguma coisa. E a Sabrina também pode falar, né? Se eu mudei em alguma coisa em relação a isso, que a gente já tem aí um mês, 20 dias de lá para cá. A minha mente mudou. Eu tive um novo encontro com Deus nesse período. E era algo que era necessário. Amém? Eu até brinquei, né, com o pessoal que está pertinho da gente, 2 famílias que a gente tem caminhado bem juntinho, e falei, esse Covid-19 foi transformador, libertador foi a palavra que eu usei, foi libertador na vida do Má, na nossa casa, né? Na vida dele, libertador, para nós, abençoador. Eu falei, Má, você como um covidiano, se tornou uma pessoa ainda mais incrível, né? Como o Senhor tratou com ele de fato, né? E igual eu falei assim, a mudança na nossa vida, a transformação, o Senhor colocar o nosso coração aonde Ele quer, depende do quanto a gente permite o Senhor nos tratar, né? Eu creio que um tempo que nós estamos passando é um tempo de tratar de Deus com cada um de nós, né? Eu vejo assim como um tempo que o Senhor está, não é mudando as coisas, de mudança, de peneirando, de renovando as coisas, mas é um tempo que o Senhor está restaurando as coisas. É um restaurar de Deus, né? Restaurando a comunhão com Ele, principalmente. Acho que o primeiro foco é esse, restaurar a comunhão, o relacionamento com Ele, restaurar os nossos relacionamentos de casa, marido e mulher, pai e filhos, irmãos, amigos, familiares. Eu estou vendo assim como um tempo do Senhor mesmo, sabe? De restauração, misericórdia de Deus sobre nós. E o Má saiu daquele quarto, outra pessoa, porque a hora que ele me ligou e falou se eu estava em casa, e falou, olha, eu falei, por quê? Eu falei, não, estou em casa, estou na padaria, já dele, mas deu positivo, eu testei positivo, eu nem sabia que ele ia fazer o teste. Eu falei, como assim, testou positivo? De que teste dele é? Eu falei, Covid? Tipo, eu até assustei, eu falei, Covid? Ele falou assim, é. Eu falei, poxa, aí ele já subiu a escada chorando. Eu falei, mas por que você está chorando? Dele, não, eu falei, não tem, tá bom, tá tudo bem.
Falei, tá tudo bem, não precisa chorar, não precisa ficar nervoso. Aí ele entrou na sala, eu vim para cá um pouco, pensei, e ele continuava chorando. Eu falei, está tudo bem, está tudo bem. Ele queria sair de casa, queria ir na casa da minha sogra lá que estava reformada, ficar sozinho. A gente conversei com o João, com a Vanessa, falou, não, deixa ele na casa, guardadinho no quarto, né, isoladinho lá e tal, tem banheiro, não vamos tirar ele da casa não, né, vai dar certo dessa forma. E como ele falou, todo mundo orando, e na igreja orando, intercedendo, os irmãos todos, né, demonstrando carinho e amor, cada um da sua maneira, com alimento, com cartinha, com mensagem, com oração, com palavras, encorajamento, a família se manifestando, todos, né, se envolvendo nisso. E foi um tempo que o Senhor teve a sós com ele, né, um tempo onde ele ficou mais pertinho, pôde correr para os braços, né, para esse colo que ele achava que era grande e podia caminhar sozinho. Mas o Senhor percebe, né, tipo, a hora que nós podemos andar e a hora que, tipo, vem cá um pouquinho, vem sentar no colo, eu vou cuidar de você, eu vou te curar, eu vou te ensinar mais um pouco, porque você já não sabe o suficiente. Você precisa voltar, que eu vou te ensinar e vou te soltar de novo para andar. Mas na hora que você já souber mais coisas para caminhar até uma altura, eu vejo o Senhor assim, como um pai cuidadoso, né? Ele nos pega no colo e cuida. Tipo, agora você pode andar mais um pouco. E quando vê que a gente está se perdendo e achando que já sabe correr e quer sair se atropelando, ele vem cá, né? É por amor que o Senhor nos permite passar por isso, né? E ele saiu transformado. Nós até fizemos uma viagem para Sorocaba, que ele foi levar o carro para fazer revisão. E sempre ele era muito estressado, muito irritado, impaciente, não compreendia muito bem as coisas assim da vida, tipo, que era bem leve, bem tranquilo para ele, era meio problema e meio bobagem minha, né? E eu ia relevando. Daí nesse dia a gente foi tudo fechado em Sorocaba, não tinha onde ir, não podia sentar na padaria comer, podia comprar, mas não podia sentar. Então já começou tomando café no ponto de ônibus, tipo sentado e comendo, sentado e tirando foto e postando no grupo dos amigos. Falei, nossa, ele é outra pessoa, né? E eu só feliz e curtindo. E vamos, ele liga para Uber, e pega Uber, e para num lugar, e João quer uma coisa, e para num lugar, e vai de Uber, e come. A gente foi almoçar num lugar que eu acho que até mendigo, assim, tipo, ficavam almoçando. E pessoas também fizeram a refeição ali por as coisas estarem fechadas. Então tinha resto de comida, tinha saquinho, lata de refrigerante, copo de suco e tal. E nós sentamos ali. E sentamos e arrumamos o nosso lanche ali, tomou um lanche, tirou uma foto, rindo e todo feliz. E em tempo algum eu via se manifestar aquele homem, que não era o plano de Deus, mas que ele tinha sido amoldado. Que ele foi se transformando e perdendo as características, né, o caráter de Cristo. Então eu falei, poxa, como Deus é maravilhoso. Falei, Pai, por isso que em todo tempo a Tua palavra nos orienta, em tudo dai graças. Né? Em tudo dai graças. Uma doença, não é legal. Essa doença é bem assustadora. Muitas pessoas, milhares, não sei mencionar quantas pessoas perderam vidas, né? Perderam familiares e tal. Mas o Senhor na minha casa também chegou com isso. Mas Deus tinha um propósito de uma restauração. Né? E eu agradeço a Deus, porque isso, e quem é perto de nós, e todo mundo é nítido. Não é uma coisa que só eu percebi. Sabe, é uma coisa assim que é visível. Ele consegue perceber isso. Quando eu falei, se não fosse uma coisa real, fosse uma coisa minha, ele não soaria bem para ele. Tipo, você está falando uma coisa que... Está dizendo que eu era ruim, então? Está dizendo que eu era uma pessoa, sei lá como, julgando, né? Mas ele compreendeu que Deus tocou o coração dele. É uma situação... Graças a Deus, eu tive muito poucos sintomas. Mas quando você recebe uma notícia dessa, né? Você fica um pouco aflito, porque você começa a pensar, puxa... Será que eu passei para minha esposa? Será que eu passei para meus filhos? Será que eu passei para alguém? O que vai acontecer? Né? E você começa a pensar, será que eu fiz tudo que tinha que ser feito? Você quer recuperar tudo que você não fez, talvez, naquele momento. E Deus falou assim, não é isso. Calma, você tem convicção de quem eu sou na sua vida. Vamos ter um tempo junto. E a gente tem que estar preparado, né? Sempre para pregar e para morrer, não é verdade? Mas, quando você recebe uma notícia dessa, você sente falta. E quando eu vi Deus acalmando o meu coração, e dia após dia, cada leitura, cada mensagem que eu ouvia, cada estudo que eu fazia, Deus ia transformando, falando, as coisas são muito mais simples do que você imagina. Deus quer muito menos do que você acha. No sentido do que de fazer, de acontecer.
Deus quer o seu coração, que de fato é tudo que você tem e pode dar para Ele, né? E às vezes a gente quer barganhar com Deus algumas coisas. Deus, eu vou fazer isso para você, esperando alguma coisa em troca ou achando que está fazendo muito. E antes de eu ter esse tempo com Deus, eu tive uma conversa com o pastor, e as nossas conversas sempre são muito boas, mas uma não foi tão boa assim. Né? E o pastor falou para mim: você não tem que fazer, você tem que ser. Né? E aquilo ficou no meu coração, né? E Deus falando. Então, nós somos seres humanos, nós falhamos, nós erramos, mas nós nos amamos por causa de Cristo, né? Então, quando você tem pessoas especiais, desde a vida do Neto, que foi um exemplo para mim, que foi um testemunho da sua vida de transformação, onde eu esperancei no Senhor, falei: se Deus mudou a vida dele, não que fosse pior que a minha, talvez fosse, eu não sei, qualquer dia ele conta para vocês, mas eu andava muito perto dele, vai mudar a minha vida. E muitas pessoas olhando para nós também pensam assim, podem achar isso, assim como todos nós que frequentamos e andamos com Cristo, não porque somos ou seremos perfeitos, negativo, mas porque nós sabemos o caminho que tem que ser trilhado, nós sabemos a saída de uma dificuldade, de uma aflição, de um desespero, que é o Senhor, que é a palavra. E aí a importância de você andar com pessoas sérias, que gostam, que andam, que amam a palavra do Senhor, porque ela é quem nos aperfeiçoa. Então também aqui demonstrar nossa gratidão, pastor, pela sua vida, pastora Miriam, pastor Zete, pastora Neia, os irmãos aqui do louvor, toda a igreja, Madelon. Eu aceitei Jesus numa ministração da Mari, né? O Neto foi um exemplo, e quando nós viemos a primeira vez, o pastor estava viajando, a Mari estava pregando, ela fez um apelo e nós já saímos correndo, já tínhamos convicção que era aquilo que nós queríamos para a nossa vida. Exemplo de outras pessoas, né? Então Deus está agindo. As pessoas são falhas, as pessoas erram, mas você precisa procurar o Deus da pessoa, onde que ela está, da onde ela saiu e para onde ela está indo, e você vai ver a transformação que Deus está fazendo. E aonde nós estamos, o ponto que nós chegamos, só chegamos até aqui porque Deus nos ajudou e colocou pessoas especiais nas nossas vidas, como o pastor Nivaldo, pastora Miriam, a quem nós somos eternamente gratos, né? Porque eles seguem a Cristo, né? Como Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E às vezes isso traz um pouco de dificuldade para nós, porque a nossa mente ainda não é totalmente transformada. Mas quando você busca de todo o coração, Deus vai moldando o seu caráter, né? Existe um poder aperfeiçoador na palavra de Deus. E eu e você somos filhos de Deus. Sabrina falou de Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis. É uma certeza. Se você buscar de todo o seu coração, você vai achar. Não tenha dúvida disso, né? Em Mateus 7, Jesus fala: buscar, pedir, dar-se-vos-á, buscar e vai encontrar, né? Bata e vai se abrir. Que filho que pedindo um pão, o pai vai dar pedras, né? Então é esse o relacionamento que eu tenho com Deus, que você pode ter com Deus, o relacionamento de pai com filho. Na oração que ele nos ensinou, ele ensina eu e você a orar assim: Pai nosso que estás no céu. Então o que é uma vida com Deus? É uma vida de pai e filho. Só que tem uma diferença, de um pai que ama incondicionalmente, é um amor incondicional. A Bíblia falou assim, né? Deus amou o mundo de tal maneira, não quantificou, não qualificou isso, porque não tem como. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando você tem esse relacionamento de pai para filho, com um amor incondicional, né? Você toda hora é constrangido e o seu coração é revertido em favor da palavra do centro, que é Jesus Cristo. Desculpa, pastor, a gente... Amém, foi uma bênção. Fala demais, né? Foi bom, nós fomos abençoados. E nessa conversa eu acho que a gente é bem natural, e é isso mesmo.
né? Porque é dessa forma que as pessoas que nos ouvem também entendem que nós somos iguais, né? Passamos por tudo isso, mas é Deus que nos transforma e Deus que nos molda, é Ele que muda a nossa vida. Eu creio que essa é a verdade. Eu quero concluir aqui agradecendo por esse depoimento, pela vida, e agradecer a Deus pela cura, né, que você teve, Marcelo, a mão de Deus, e a igreja que orou, você, né, nós já estamos aqui felizes porque já passou tudo isso, né, e glória a Deus, nós cremos que Deus pôs a mão mesmo, né, e agradecer a vocês por compartilhar essa vida conosco, uma história, né, dá para escrever um bom livro aí, um romance, né, e é legal. E você que nos ouve, a igreja que está nos ouvindo, como é importante esse relacionamento com Deus. Imagine você que está nos ouvindo, toda essa história que Marcelo e Sabrina estão contando, e passaram, estão passando agora, né, mais fácil com Deus. Imagine se Deus não estivesse presente. Imagine passar por isso sem Deus. Por isso quero convidar você, que está nos ouvindo, para convidar esse Deus tão amoroso para estar na sua vida. O nome dele é Jesus. E você possa chamar Jesus e ele vem. O livro de Atos capítulo 2, verso 21, diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está falando só o bom, só o perfeito. Às vezes nós escolhemos pessoas. Às vezes nós escolhemos pessoas que têm que ser como a gente, igual, e não é. Deus está falando todos, você pode ser diferente. E dentro dessa visão da igreja, na nossa comunidade, é uma visão de restauração. Todos nós estamos nesse processo. Eu gosto de dizer aqui que nós todos temos uma placa. E essa placa está escrita em obras. É o Espírito Santo que está trabalhando em nós. Você não está pronto, eu não estou pronto, todos nós aí. Deus nos coloca um outro irmão para nos ajustar. Como que você vai lapidar um diamante? Com outro diamante. E assim Deus vai nos ajustando. E o que me deixa claro nesse texto, que Deus não faz acepção de pessoas. E esse mesmo texto, lá no livro de Atos, onde Lucas escreve, a gente encontra em Romanos, que fala a mesma coisa. Não há diferença entre judeus e grego, porque todos, né, têm um só Senhor, e Senhor de todos. E todos que invocam o Senhor será salvo. A palavra invocar é chamar. Invocar não é oração. Muitas pessoas pensam que invocar é orar. Não é oração. Invocar é chamar com intensidade para ter uma experiência de vida. Invocar é chamar Deus com uma intensidade para ter uma experiência com Deus na nossa vida, como vocês fizeram. Vocês tiveram no início uma intensidade, um clamor para que Deus viesse. E a partir daquele momento, eu quero andar com você, Senhor. E isso é interessante porque você que está nos ouvindo também pode. Às vezes nós queremos arrumar nossa vida sozinho, a nossa vida não se arruma sozinho. É só com a ajuda do Espírito Santo. Ele que nos transforma. Nós temos a vida de Davi. Se você olhar a vida de Davi, você vai ficar um pouco impressionado por causa das faltas e falhas dele. Violência. Mas Deus foi transformando, Deus foi transformando, Deus foi transformando. Que há um texto na Bíblia que diz que o Senhor achei Davi, homem segundo o meu coração. Um homem que Deus fala que esse homem tem igual ao meu coração. Deus vai transformando. Não importa como você começou, importa como você termina. Nós estamos aqui no processo que Deus está nos aperfeiçoando. Eu quero ler com vocês uma passagem que nós falamos aqui sobre tempestade, e depois disso eu quero orar e encerrar com você. A nossa vida é uma vida de tempestade. Estamos passando por uma tempestade que nós não temos para onde correr. E o texto de Mateus capítulo 8, o verso 23 diz assim: então entrando ele no barco e os seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, e de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos. Numa versão diz que eles estavam chamando, clamando, invocando o Senhor.
Ele diz: salva-nos, pereceremos. Perguntou Jesus, então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento, o mar, e se fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos do mar lhe obedecem? Olha que passagem interessante. Os discípulos estavam com Jesus no barco. E nós temos a nossa vida. Barco fala da nossa vida. Barco fala da nossa natureza. O barco era feito de maneira... A Bíblia fala de uma maneira tão romântica, que tem muita analogia. E o barco fala da nossa vida. E Jesus está na nossa vida, dessa forma natural. Mas o fato de Jesus estar presente na nossa vida não nos isenta de passarmos por tempestade, por lutas, por contaminações e etc. Mas o fato de Ele estar lá, muitas vezes Jesus está na sua vida, na minha vida, mas nós não damos ouvido para Ele. Jesus estava como que adormecido, porque eles não conversavam com Jesus, conversavam entre eles, mas não com Jesus. Nós estamos vivendo uma sociedade que está passando por uma grande tempestade, e nós estamos conversando com muita gente, mas nós precisamos chamar Jesus, porque é Ele que nos salva. Está acontecendo tantas coisas, que nós não temos uma saída. O mundo não tem uma saída, a ciência não tem uma saída, os governos não têm uma saída, e a nossa saída está tão perto de nós, que é Jesus. Então os discípulos chamaram por Jesus. No seu casamento, chame por Jesus. Na sua vida pessoal, particular, chame por Jesus. Se você está passando por um momento difícil, enfermidade, ou como muitos estavam acontecendo com desemprego, economia, chame por Jesus, Ele está ao seu lado. Está escrito, eu li para você em Atos, está em Romanos, que todos que invocaram o nome do Senhor, chamar, foram salvos. E a palavra salvar significa colocado em liberdade. Também pode dizer curados, animados, restaurados. No livro de Gênesis capítulo 4, fala do início de quando começaram a invocar o Senhor. Eles não invocavam o Senhor, eles tinham o Senhor, adoravam a Deus, assistiam aqueles holocaustos, mas invocar é diferente. Eu quero pedir que você invoque o Senhor na sua casa, na sua família. Você não está presente aqui, mas esse Deus que está aqui conosco, que mudou, transformou a vida do Marcelo, da Sabrina, que curou o Marcelo, que guardou ele, está ao seu lado. E Deus não faz acepção de pessoa. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será liberto, será curado, será abençoado. E desta forma eu gostaria de orar com você e pedir que você recebesse Jesus. Não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Os discípulos estavam diante de uma tempestade. Talvez eles correram lá para pegar remo, correram para baixar as velas, tentaram fazer tudo o que era possível naturalmente. Mas quando essa tempestade é espiritual, não tem jeito. E ela chega a um certo ponto, que todas as tempestades, elas deixam de ser espirituais, elas se tornam naturais. As batalhas de Jesus na tentação no deserto, eram naturais. Ele deixou de comer, fez um jejum, mas de repente elas se tornam espirituais. As batalhas e tempestades, elas sempre se desdobram. Espirituais atingindo o natural. Mas só Deus pode nos salvar. E nós precisamos chamar esse Deus poderoso. Eu quero dizer para você que Jesus não mudou. Jesus está hoje presente e Ele pode sim. Ele pode e Ele quer dar um basta para essa tempestade. Ele tem poder para parar essa tempestade. Eu creio num Deus de milagres, porque Jesus não muda. Nós somos resultados dos milagres que recebemos de Deus. Eu creio que você também. E Deus te abençoe. Vamos chamar Jesus para que Ele possa calar essa tempestade. Orar por nosso país, orar por esse planeta, orar por nosso estado, nossa cidade, para que essa tempestade, esse vento, essas ondas que se levantaram para afundar nossa vida, possam passar. Porque se Jesus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gosto muito de lembrar uma experiência de Davi, lá no Salmo 23.
O Senhor é o meu pastor. E essa palavra pastor, ela é uma palavra que é traduzido para pastor amigo. Não é só pastor, alguém que gerencia ali um rebanho, mas ele é um amigo. O Senhor é meu pastor amigo. Nada me causará dano. A gente vai passar por tempestade, podemos passar por um Covid, podemos passar por uma economia brava que está por aí, mas não vão te destruir. Deus abençoe, e eu quero orar porque eu creio que o Senhor pode parar essa tempestade. E eu creio, e nesses dias nós estamos invocando. Lá no livro de Sofonias capítulo 3, Zacarias capítulo 13, Atos capítulo 2, Joel capítulo 2, fala que nós vamos profetizar. Eles profetizaram que o nome do Senhor seria invocado e os milagres aconteceriam. Eles profetizaram isso. Eu quero que você invoque o nome do Senhor na sua casa. Comece a chamar. Invocar é chamar, desejar intensamente para ter uma experiência. Não é simplesmente um diálogo, um monólogo ou uma oração. É muito mais que isso. É sentir uma presença intensa de Deus. Senhor, eu oro, intercedo por esta casa, por esta família, pelas pessoas que estão nos ouvindo, e declarar que o tempo do milagre do Senhor chegou. Obrigado, Deus, pelo testemunho do Marcelo, da Sabrina, que desde o começo nessa caminhada com Deus, o Senhor é fiel. E mesmo nesses dias o Senhor pôs a mão e ele foi restaurado e curado. Estamos aqui para glorificar nosso Deus maravilhoso, que é vivo. O nome do Senhor é poderoso. O seu nome é Jesus. Jesus, nós oramos por esse lar, por essa casa, por esse casal, por essa família, esse filho, essa mãe, esse pai. Eu quero orar, Senhor, por essa cidade, por esse estado, esse país, e declarar que o Senhor é o Senhor que pode, sim, pode declarar para essa tempestade, para que esse vento possa parar, que essa luta possa diminuir. O Senhor pode mudar todas essas coisas. Nós começamos a orar porque o Senhor tem falado no nosso coração, tempo de milagres, tempo do poder de Deus, e essa terra saberá que o Senhor é Deus. Pai, nós estamos aqui para declarar isso, para profetizar tua palavra e teu poder nesta terra, nessa casa, neste lar, fazendo milagres e fazendo maravilhas. Por isso nós declaramos aqui, e a tua palavra diz: como invocarão se não conhecerem? Como se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso nós estamos pregando, anunciando, para que esta pessoa que está nos ouvindo, esse amigo, esta igreja, esse irmão, possa ouvir, possa crer e possa invocar o nome do Senhor, e seja agora, nesse instante, liberto, curado, sarado, restaurado. É a minha oração. Eu creio que o Senhor pode entrar nessa casa, nessa família, neste lar, onde essa palavra está sendo transmitida por causa do nome de Jesus. Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Te damos glória, te damos graça. Receba esse culto, receba essa adoração, esse testemunho. É nossa oração, intercedendo agora por todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, grato por nos ouvir, estar conosco. Amanhã nós vamos fazer uma outra live. O nosso culto vai ser às 18h30. Esperamos e contamos com vocês. Eu vou passar para Marcelo e Sabrina dar um tchau para vocês. Na sequência, Niltinho vai terminar com louvor e agradecer a Deus por esse momento. Deus abençoe, amados, que você possa ter sido edificado com o nosso testemunho, com a palavra de Deus. Nós amamos a vida de todos vocês aí. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, irmãos, por essa companhia. Deus abençoe muito. Um final de semana abençoado para todos nós. E ao Senhor, quem está nos guardando, que está no comando de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome
exaltado. Nós te entregamos, ó Deus, esse tempo, exaltando o teu santo nome, Jesus. Recebe, ó Deus, o teu santo poderoso nome, ó Pai, Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Tenha um resto de fim de noite abençoado na presença do Senhor. Até amanhã.